O que os mortos estão fazendo agora? A verdade que nunca te contaram. O que acontece com uma pessoa após a morte? Estarão os mortos dormindo em um sono profundo ou conscientes em outra dimensão? Este é um mistério que intriga a humanidade desde o início dos tempos. Com base na palavra de Deus, exploraremos o que a Bíblia realmente revela sobre o estado dos mortos. Uma verdade espiritual que pode transformar sua compreensão sobre a vida, a morte e a eternidade. O mistério da morte, segundo a Bíblia. A Bíblia nos oferece uma visão clara sobre o que acontece após a morte. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:8. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa declaração sugere que, para os salvos, estar ausente do corpo significa estar presente com Deus. Mas isso acontece imediatamente após a morte ou existe um período de espera? Em Eclesiastes 9:5 encontramos: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Esse versículo sugere que os mortos estão em um estado de inconsciência, como em um sono profundo, aguardando a ressurreição. Por outro lado, Jesus nos conta a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31. O rico, após a morte, está em tormento, enquanto Lázaro encontra consolo no seio de Abraão. Isso parece indicar consciência após a morte. O mistério da eternidade. No véu silencioso da morte repousa o mistério, um portal invisível entre o efêmero e o eterno, onde o sopro da vida cessa, mas a essência permanece, e o espírito aguarda sob o olhar atento do Criador. Será o sono profundo de Eclesiastes 9:5 uma pausa na existência, ou a consciência desperta como na parábola de Lázaro e o rico? A verdade não está nas suposições humanas, mas na palavra viva de Deus, que revela que a morte não é o fim, mas o início de um novo capítulo, onde cada alma enfrenta o reflexo de suas escolhas terrenas. A eternidade não é um destino distante, mas uma realidade que começa no momento da última respiração. O chamado da vida. Cada batida do coração ecoa o chamado do eterno, uma convocação sagrada para viver com propósito e fé. Enquanto caminhamos sob o sol, nossos dias são contados, mas cada instante é uma chance de semear para a eternidade. Jesus nos lembra em João 5:24 que quem ouve sua palavra e crê naquele que o enviou já tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. O tempo frágil e fugaz é uma dádiva preciosa, um sopro breve em comparação com a imensidão celestial. Por isso vivamos com o olhar fixo no que é eterno, deixando que a luz de Cristo brilhe através de nós, refletindo amor, esperança e redenção, para um mundo que caminha na sombra da incerteza. A esperança da ressurreição. No silêncio das sepulturas há uma promessa sagrada, guardada desde os tempos antigos, reafirmada por Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele declarou. E com essa verdade o medo da morte perde seu poder. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 15:52 que ao som da última trombeta os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados, revestidos de imortalidade. Não será um despertar comum, mas um triunfo sobre o pecado e a morte, uma vitória conquistada pelo sangue do Cordeiro, onde lágrimas serão enxugadas e a dor não mais existirá. Essa esperança é o alicerce da fé cristã, um lembrete de que, embora o corpo retorne ao pó, a alma redimida encontrará descanso eterno na presença de Deus, na plenitude da alegria que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. 1 Coríntios 2:9. O juízo e a justiça divina. Diante do grande trono branco, toda alma comparecerá. Pequenos e grandes, reis e servos, ninguém poderá se ocultar.
Apocalipse 20:12, revela o dia em que os livros serão abertos, e cada obra, palavra e pensamento serão descobertos. Não haverá desculpas, nem sombras para se esconder, pois o juiz é justo, fiel e impossível de corromper. Mas para os que estão em Cristo, há um livro mais importante, o livro da vida, onde seus nomes brilham de forma constante. Ali não se escreve com tinta, mas com o sangue do Cordeiro, selando o destino eterno dos que creram no Redentor verdadeiro. A justiça de Deus é perfeita, equilibrada entre graça e verdade, oferecendo redenção hoje, antes do dia da eternidade. A glória da Nova Jerusalém. Após o juízo, uma nova realidade será revelada, uma cidade santa, de glória e luz adornada. Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém descendo dos céus, preparada como uma noiva para o encontro com o seu Deus. Ali não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, pois as coisas antigas já passaram com todo o seu clamor. O Cordeiro será a luz, e o Senhor o templo eterno, um lugar de paz onde o tempo já não terá governo. As nações andarão em sua luz radiante, e os redimidos celebrarão o amor constante. Essa é a herança dos que perseveram na fé e na verdade, vivendo hoje com o coração voltado para a eternidade, conciliando as duas perspectivas. A chave para entender essas aparentes contradições está em reconhecer que a Bíblia usa diferentes linguagens e contextos. O sono pode referir-se ao estado do corpo, enquanto a consciência descrita em outros textos pode se referir ao estado da alma. Jesus disse ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43, indicando uma transição imediata para aqueles que creem. Já em Hebreus 9:27 lemos: "Está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso enfrentem o julgamento." O destino final: vida eterna ou separação de Deus. A Bíblia é clara sobre o destino eterno da humanidade. Em Apocalipse 20, 11, 15, vemos o grande julgamento diante do trono branco, onde todos serão julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Jesus advertiu em Mateus 7, 13 e 14. "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram." O impacto dessa verdade em nossa vida. Refletir sobre o estado dos mortos nos leva a considerar a importância de viver com propósito. O salmista diz em Salmos 90, 12, "Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio." A vida é breve e cheia de significado. Cada escolha, pensamento e atitude conta. Romanos 14, 12 afirma: "Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus." A verdade sobre a morte e o que acontece depois dela nos desafia a fazer uma escolha. Em João 3,16, Jesus nos lembra: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Se esta mensagem tocou o seu coração, reflita. Se hoje fosse o seu último dia, onde você estaria? A resposta a essa pergunta define não apenas o seu presente, mas toda a sua eternidade. Agora que exploramos o que a Bíblia revela sobre o estado dos mortos, uma verdade profunda permanece. A morte não é o fim, mas uma transição para a eternidade. O que fazemos hoje ecoa para além desta vida. Cada decisão, cada escolha e cada passo que damos moldam nosso destino eterno. Jesus disse em João 11, 25, 26, "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá."
Essas palavras não são apenas uma promessa de esperança, mas um convite para você decidir agora onde deseja passar a eternidade. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore esse chamado. Reflita. Se este fosse o seu último dia, você estaria pronto para encontrar o Criador? A salvação é um presente gratuito, mas é necessário que você o aceite enquanto há tempo. Se você deseja entregar sua vida a Cristo ou renovar sua fé, escreva nos comentários: "Eu escolho viver para Deus". Essa simples declaração pode ser o início de uma transformação eterna na sua vida. Não guarde essa mensagem só para você. Curta, compartilhe e envie para alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Juntos, podemos espalhar a esperança que há em Cristo para o mundo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar verdades bíblicas que transformam vidas